Fala pessoal, tudo jóia com vocês? E aí, como é que está o estudo aí de vocês? Estudando bastante? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu sou o professor Rogério Santos. Nessa aula eu quero continuar falando com vocês sobre campo elétrico, sobre as características em torno de uma carga elétrica, enfim, beleza? Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o campo elétrico produzido por várias cargas, né? A gente sabe que uma única carga, ela produz um campo elétrico ao seu redor. Esse campo elétrico ele pode ser caracterizado, por exemplo, pelo vetor campo elétrico. Mas e quando a gente tiver várias cargas? Então a gente tem uma configuração de carga, não sei, a gente tem 2, 3 cargas, 4 cargas, uma quantidade indeterminada de cargas. Se eu quiser saber quanto vale o campo elétrico em um determinado ponto, como é que eu faço? Pessoal, é o seguinte, vamos acompanhar aqui. Então vamos acompanhar essa figura aqui. Digamos que a gente tenha duas cargas, tá? Como vocês estão vendo aí, eu estou colocando duas cargas positivas, tá bom? Mas pode ser duas cargas negativas também, pode ser uma carga negativa e uma positiva. Enfim, para isso daí a gente tem que lembrar apenas da situação de campo de afastamento e de campo de atração, tá bom? Nesse caso aqui, como a gente tem duas cargas positivas, elas vão criar dois campos de afastamento. Então, eu escolho um determinado ponto aí no entorno aqui da região onde essas cargas se encontram para determinar o campo elétrico delas, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, eu quero saber quanto vale o campo elétrico resultante bem nesse ponto aqui, ó. Eu escolhi um ponto bem na reta que liga as duas cargas, mas pode ser um ponto em qualquer lugar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos representar os dois vetores campo elétricos devido a essas duas cargas aqui. Bom, como a gente sabe que essas duas cargas são positivas e que elas criam campos de afastamento, neste ponto aqui que eu escolhi aleatoriamente entre as duas cargas, os campos vão ser da seguinte maneira. Bom, devido a esta carga aqui, ó, da esquerda, que eu chamei de Q1, nós vamos ter neste ponto aqui um campo elétrico E1, tá bom? Esse campo elétrico aí é um campo de afastamento. Então, olha, ele aponta na direção e sentido de afastamento desta carga aqui. Agora, a gente vai considerar o campo criado por esta outra carga aqui, no mesmo ponto, entenderam? Eu quero saber o campo elétrico resultante no mesmo ponto. Então, aqui, ó, eu já tenho que neste ponto aqui, o campo elétrico E1 é devido a esta carga. Agora eu vou ter um outro campo elétrico que é devido a esta carga aqui. Então, olha só, nessa carga aqui, né, que eu resolvi chamar de Q2, ela também é uma carga positiva, então ela vai gerar um campo de afastamento, tá? Que nesse caso vai ser orientado dessa maneira aqui, ó, exatamente no mesmo ponto, só que apontando para a esquerda aqui, ó, tá vendo? Então, olha só, repare que naquele ponto ali que nós escolhemos previamente, nós temos dois campos elétricos, né? As características desses campos elétricos aí, eles têm a mesma direção, que é a direção horizontal, é a direção que liga essas duas cargas aqui, e eles têm sentidos opostos, tá bom? Então, olha só, como é que a gente determina o campo elétrico resultante, né, nesse caso aqui? Pessoal, na verdade, em todos os casos, o campo elétrico resultante é a soma vetorial, de todos os campos elétricos em determinado ponto. Então, nesse caso aqui, ó, nesse ponto, a gente tem dois campos elétricos. Então, o campo elétrico resultante aqui vai ser a soma vetorial desses campos E1 mais E2. Então, a gente deve utilizar essa expressão aqui. Pessoal, é extremamente importante vocês atentarem para o fato de que ali, isso aqui, ó, nós temos aqui, é uma soma vetorial. É uma soma vetorial, tá? Uma soma vetorial é diferente de uma soma algébrica, como a gente faz normalmente apenas com números. Aqui, nós não temos apenas números, nós temos vetores, que têm direção e têm sentido também, tá? Então, o seguinte, quando a gente tem
num determinado ponto, vários campos elétricos atuando, a gente deve somar vetorialmente cada um deles, tá? Eu utilizei aqui um dos casos mais simples, que aqui, na prática, como é que a gente faz isso aqui? Ó? Na prática, para fazer esse cálculo ali, a gente vai ter que simplesmente subtrair, né? O campo elétrico maior menos o menor. Mas a questão é que vocês devem considerar sempre a soma vetorial. Agora, e se essas cargas ali fossem uma positiva e outra negativa? Como que a gente faria? Bom, pessoal, olha só para ilustrar melhor aí para vocês. Aqui, ó, eu tenho duas cargas agora, só que uma é positiva e a outra é negativa. E eu quero representar aqui os dois vetores campo elétrico devido a cada uma dessas cargas. Vamos ver como é que fica. Então, olha só, devido à carga Q1, eu tenho neste ponto aqui, ó, escolhi um ponto entre as duas cargas também, o vetor campo elétrico E1, tá? É um vetor de afastamento, porque essa carga aqui é positiva. Agora, vamos escrever o campo elétrico, o vetor campo elétrico, devido a esta carga negativa aqui. Vamos ver como é que fica. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, ó, em relação à carga que eu chamei de Q2, o campo elétrico vai ser um campo de aproximação, porque essa carga aqui é uma carga negativa. Pessoal, não reparem ali no comprimento desses vetores não, tá? Porque o comprimento tem a ver com o módulo, tá? Aqui o foco não é o módulo, aqui o foco é a direção e o sentido, para a gente verificar como é que faz o cálculo, beleza? Então, por isso que eu fiz eles aqui com tamanhos diferentes, não me preocupei tanto com o comprimento do vetor, o tamanho dele, porque meu objetivo é mostrar a soma vetorial entre eles. Então, tá aqui, olha só. Nesse caso aqui, a gente quer determinar também o vetor campo elétrico resultante. Como é que a gente faz? Pessoal, da mesma maneira que nós fizemos aqui em cima, tá? Aqui é uma soma vetorial. Então, na prática, a gente vai ter essa situação aqui, a soma vetorial. Repara só, é igual essa daqui, né? Eu estou considerando o caso em que a gente tem um ponto entre as duas cargas, tá? Então, isso facilita um pouco a nossa visualização. Olha aqui, ó. O ponto entre as duas cargas, mas as duas são positivas, dois campos de afastamento, então o resultante é a soma vetorial. Mas e na prática, como é que eu faria isso? Como é que eu faria isso? Pessoal, quando eu souber o valor, né, o módulo de cada um desses campos, nesse caso aqui, quando elas têm a mesma direção, esses vetores, né, têm a mesma direção em sentidos opostos, a gente diminui, tá? Olha só, a escrita é a mesma para todos. Tanto para esse aqui, quanto para esse aqui, quanto para qualquer outro caso. Mas a maneira de se calcular, o momento de se calcular ali, a gente faz um pouco diferente. Tem que estar atento em relação a isso. Então, quando elas têm mesma direção, os dois vetores, campos elétricos aqui, eles têm a mesma direção em sentidos opostos, o campo elétrico, o vetor campo elétrico resultante aqui é a soma vetorial. Mas na prática, a gente faz um cálculo de subtração, beleza? Agora aqui, ó, quando a gente tem duas cargas, uma positiva, outra negativa, então a gente vai ter um campo de afastamento e um campo de aproximação ali se sobrepondo. Então, como é que a gente determina o vetor campo elétrico resultante? A gente aplica a mesma equação, mas na prática, quando a gente souber os módulos, os valores de cada um desses vetores aqui, a gente soma, beleza? Então, em resumo para esses dois casos aqui, mesma direção em sentidos opostos, diminui. Mesma direção, sentido e mesmo sentido, soma, tá? Embora a equação seja a mesma.